Então, no início do nosso curso, vamos falar sobre código de distribuição de produtos, tá bom? Então, vamos lá. Quando falamos de código de distribuição, a gente fala de código ANBIMA. E o primeiro questionamento que a gente pode fazer é: o que é ANBIMA? O que é isso para você? Então, também conhecida como Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e Capitais. É basicamente o seguinte: uma entidade que trabalha com o mercado financeiro, tá? Então, o que seria uma distribuição de produtos de investimentos? Seria a oferta de produtos de investimentos individual ou coletiva, resultando ou não em ampliação de recursos, sendo realizada por meio de agências bancárias, canais digitais ou até mesmo central de atendimento. O que é importante você saber é que toda essa divulgação de produtos ela pode ser por agência, pode ser por canal digital. O importante é, feita da maneira correta a divulgação dos produtos, se ela pode ser individual ou coletiva. Também atividades como manutenção do portfólio de investimentos e apresentar informações periódicas de investimentos realizados. Então, assim, a gente vai trabalhar com qual é a informação? Você vai fazer a manutenção dos seus investimentos também, para que serve, né, o código de produtos, e também a informação periódica dos investimentos realizados, ou seja, o investimento que foi realizado, o que aconteceu em um determinado período, qual foi a evolução, o que aconteceu, se mudou para cima, se mudou para baixo, o que impactou com juros ou com dólar, todas essas informações a gente junta e passa a seguinte. É importante que, ao analisarmos qual o propósito disso tudo, qual o objetivo? Então você fala assim, mas existe um código de distribuição de produtos. Para que serve isso? Será que isso é necessário? Será que faz sentido hoje em dia ou a gente pode trabalhar de qualquer forma? Não, existe um propósito. E o propósito eu separei aqui alguns pontos. A manutenção dos mais elevados padrões éticos. Ou seja, se a gente planeja fazer um código, fazer um padrão, o que a gente pretende fazer com isso? Pretende criar uma norma, uma regra. Então você concorda que para a gente criar uma regra de investimento, a gente precisa de tal forma que todas as instituições financeiras estejam adequadas. Então é para isso que serve a manutenção dos mais elevados padrões éticos e a consagração da institucionalização de práticas no mercado financeiros e capitais. A concorrência leal seria o segundo ponto. Então, assim, é claro que quando você cria uma regra, nenhuma instituição financeira pode sobressair a outra. Uma vai divulgar de uma forma que vai se beneficiar. Não, não é assim. A divulgação ela tem que ser simples, tem que ser objetiva e tem que seguir o padrão da ANBIMA. Para isso serve esse código, por quê? Porque ela pega todas as instituições financeiras e coloca no mesmo patamar. Então, o que ela faz? Para você divulgar, tem que ser a mesma da instituição B, não pode ser diferente, ou seja, segue o mesmo raciocínio. E a padronização dos seus procedimentos. Então, o que ela quer dizer com isso? Para você seguir uma norma, uma divulgação, um acompanhamento, uma manutenção do que a gente já falou, existe um padrão. Qual é o padrão? Você vai fazer dessa forma, pular dessa forma e ir progredindo. Não existe diferente. Não existe forma de você divulgar produtos de investimentos, seja você com marketing super agressivo, dizendo que vai render 300%. Não existe isso. Existe um padrão que você vai ter que seguir e esse padrão é passado para todas as instituições financeiras. E é isso que é importante. Outro ponto também importante é o quê? É o estímulo ao adequado funcionamento de distribuição do produto de investimento. Ou seja, o que a ANBIMA está querendo mostrar para você? Quando ela cria um código, quando ela cria um padrão, uma norma, ela está dizendo o seguinte, ela está estimulando você a fazer a distribuição da forma correta. É claro que quando existem 30 instituições e 29 fazem de uma forma seguindo o padrão, é claro que essa última que sobrou, ela vai ter que se adequar a essa norma, a esse padrão, para continuar, ou seja, continuar no funcionamento da distribuição de um produto de investimento. Então acaba que é claro que a norma às vezes pode atrapalhar a divulgação, pode impedir de você fazer um marketing mais agressivo, só que isso, no modo geral, ele faz com que você, que é uma instituição financeira, você que é um bancário, você que é um assessor, enfim, trabalhe da mesma forma que o seu concorrente. É claro que as informações são diferentes, é diferente sim, mas o modo dos operantes é o mesmo. O quinto ponto seria a transparência no relacionamento com os investidores, de acordo com o canal utilizado e com as características de investimento. Então, assim, o mais importante dessa história, a gente sempre fala que é o cliente. O cliente tem sempre a razão. Então, se o investidor ele vai buscar um investimento
ele quer saber a manutenção, ele quer saber o que aconteceu, existe uma transparência. E essa transparência é instituição financeira para o investidor. Então é claro que existe um documento aqui no meio, mas existe a instituição financeira aqui e o investidor. Entre eles precisa ter uma transparência. O que a instituição financeira está prometendo para você? O que ela está divulgando? E o investidor está aqui do outro lado com o valor disponível, né, o recurso, para investir nessa instituição financeira. Então, se existe uma transparência, se existe algo claro, fica mais fácil essa comunicação entre os dois. O sexto ponto seria a qualificação das instituições e de seus profissionais envolvidos na distribuição. Ou seja, quando a Anbima coloca uma regra, um padrão, isso significa que é qualquer pessoa que trabalha no mercado financeiro? Não. É uma pessoa que, hoje eu quero trabalhar com investimento. Posso? Não, não existe assim. Existe um padrão que você tem que seguir, existe uma série de passo a passo, ou seja, uma qualificação das instituições, dos seus profissionais. Para você trabalhar, por exemplo, com investimentos, existem 2 certificações especiais aí, seja o CEA, seja a Ancor, seja o CFP, que você tem que tirar essa certificação para poder trabalhar. Então, olha que é interessante. Talvez a norma, o padrão possa te atrapalhar, você se incomoda, mas isso forma que, para você trabalhar em determinada área, você precisa de uma certificação. Para uma empresa contratar, isso aí falando de instituição, contratar um determinado profissional, é preciso seguir uma certificação. Então, todo esse conjunto de regras, todo esse conjunto de normas é benéfico para tanto a empresa quanto para quem está concorrendo à vaga. De uma forma mais simples, eu coloquei aqui, é um conjunto de regras para não virar bagunça. Vamos fazer um português mais claro aqui. Existe a teoria, mas no geral é o seguinte, existe o mercado financeiro, existe a instituição A, B, C, D, E, F, e existe pessoas também qualificadas profissionais. Para isso tudo não virar uma bagunça, gerar uma confusão, a Anbima chega e fala assim, segue esse passo a passo. Se você seguir esse passo a passo, você está dentro do mercado. Aí você pode perguntar, tá bom, você falou de instituições, você falou de profissionais, falou de tudo, mas quem são os participantes que fazem parte, que vão seguir esse conjunto de regras e de normas? Nesse caso, aqui eu separei para vocês que os participantes são todas as instituições participantes ou aderentes a esse código. Então, a Anbima ela separa um código para você, um código de distribuição. Todas as instituições que aderem a esse código são os participantes. Vamos lá atender um exemplo prático? Por exemplo, bancos, corretoras, distribuidoras, administradoras e gestores. Ou seja, todas essas instituições que aderem ao código, ou seja, para ela funcionar, ela entende que precisa seguir um passo a passo, então ela se torna um participante. Mas também, é claro, né, existem outros participantes em que não se torna participante do modo geral quando distribui produtos para União, Estados ou municípios, Middle e Corporate, e também aplicações e poupança. Então, assim, todos esses que não vão trabalhar com uma distribuição, que fazem um trabalho à parte, eles também podem não se tornar participantes, tá bom? Um ponto interessante é como funciona a publicidade e a divulgação dos produtos de investimentos. A gente no Brasil tem o comum de receber informações, você investe em tal produto que vai te entregar 300% em um ano, ou 30% em um mês, enfim. Existe uma divulgação agressiva, isso está certo? Isso pode divulgar? Será que a gente pode prometer rentabilidade? Então, existe uma forma de você publicar, existe uma forma de você divulgar esses investimentos. Por exemplo, o material divulgado sobre produtos de investimentos é de responsabilidade de quem os divulga. Então, olha só que interessante. Se eu chegar para você hoje, você que está me assistindo aí desse lado, eu chego para você e falo assim, tem um investimento que vai gerar para você em torno de 10% ao mês. A responsabilidade é minha, porque, fingindo que eu sou instituição financeira, é claro, eu estou te prometendo um fundo de investimentos que vai te entregar uma certa rentabilidade. Então, a responsabilidade é minha de te entregar essa informação. Então, se eu falei que vai te entregar, você pode cobrar a sua instituição financeira. Conforme de tal material com as normas presentes em tal código. Então, assim, já entendemos que a responsabilidade é da instituição financeira, de quem está divulgando. Só que o material também, ele tem que seguir as normas do código. Então, é qualquer material, eu posso colocar um banner que fala assim, 30% de rentabilidade e colocar umas letras miúdas. Não, não é assim que funciona. Existe todo o passo a passo da Anbima que ela determina como você vai divulgar, quais são as informações necessárias, o que você precisa mostrar, ou seja, algo que não pode faltar de jeito nenhum nesse material. Então existe uma regra para você divulgar também esse material. Se for feita, por exemplo, com um prestador de serviço,
Esse precisa de aprovação expressa da instituição participante antes da divulgação. Ou seja, vamos supor que tem uma empresa que divulga produtos de investimentos. Só que vai ter outra na prestação de serviço divulgando esse material à parte. Então ela precisa de uma aprovação, ou seja, ela precisa de algo concreto, algo determinado, que ela possa divulgar esses produtos e essas informações também. Um ponto interessante é que é vedada a divulgação de comparativo de produtos de investimentos com instituições diferentes, diferentes naturezas e ou categorias diversas. Olha só que interessante. É claro que você pode fazer um comparativo de um fundo ou um produto de investimento, enfim, uma instituição é diferente da outra. É vedada, tá, a divulgação desse comparativo, porque não faz sentido. Se fosse assim, a melhor instituição ela pegaria seus melhores produtos, pegaria 3 instituições ou 5, faria um comparativo e pronto, ela saiu na frente. Mas isso não pode, tá? Toda divulgação é feita da sua instituição financeira, você está divulgando, cada um faz aquilo que tem responsabilidade. Então não é permitido você fazer comparação, você olhar o fundo ou o produto que rende mais ou outro. Você divulga o seu produto e se tanto o investidor ou o profissional se sentir adequado ou confiante, ele vai seguir essa sua divulgação. Eu coloquei aqui que não é uma tarefa simples, a divulgação de produtos de investimentos. É preciso ter todas as documentações conforme as regras, ou seja, isso impede problemas posteriores. Talvez você possa se questionar assim, tá bom, esse curso fala sobre ética, regulamentação, mas esse código de distribuição de produtos é eficiente? Faz sentido para mim? E eu falo para você, não é uma tarefa simples para a instituição financeira, não é uma tarefa simples para quem vai divulgar. Só que assim, essa norma, esse padrão, ele impede de outros problemas futuros acontecer com você. Então, acaba que a gente segue essa linha de raciocínio, a gente segue o código de produtos para evitar problema, para evitar processo ou qualquer tipo de dor de cabeça posterior. Vale ressaltar que toda publicidade deve obedecer às seguintes regras. Aqui nós falamos que existe um passo a passo, existe uma regra de divulgação, de publicidade, e aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte. Se existe essa regra, como ela funciona na prática? Então, funciona da seguinte forma. Publicidade que não possui o selo Anbima, ou seja, uma publicidade que não tem um selo, uma garantia, uma aprovação da Anbima. Esta instituição é aderente ao Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para Atividade de Distribuição de Produtos de Investimentos no Varejo. O segundo ponto é publicidade que faça referência a histórico de rentabilidade. Ou seja, a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Isso que precisa ser bem acertado. O terceiro ponto significa o quê? Publicidade que mencione produto de investimento que não possui FGC. Trata-se de uma modalidade de investimento que não conta com a garantia do fundo garantidor de crédito. Então é o seguinte, quando a gente mostra aplicações, seja, por exemplo, o CDB tem o FGC, mas existem aplicações como o debêntures, que é um crédito privado, que não tem o FGC. Então a gente precisa detalhar, trata-se de uma modalidade de investimento que não conta com a garantia de fundo garantidor de crédito. Por que é importante essa informação? E esse eu quero dar um foco no ponto 3, porque existem investidores, existem instituições, existem clientes que têm preferência por ativos que têm o FGC. Isso torna um pouco mais seguro, um pouco mais confortável. Então, mostrar, apresentar, divulgar essa informação é necessário para que quem está do outro lado tenha convicção do tipo de produto que ele está aderindo, do tipo de produto que ele está investindo. O quarto seria publicidade que divulgue simulação de rentabilidade. As informações presentes nesse material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. Olha só que interessante. Esse ponto 4 ele fala sobre rentabilidade. É comum você pegar uma simulação de carteira, e eu sou assessor de investimento, eu mostro muito isso, e você falar assim, nos últimos 36 meses rendeu 30%, nos últimos 24, 20%, e nos últimos 12, 15%. Aí quem está do outro lado pode se perguntar assim, tá bom, isso é garantia para o futuro? Essa rentabilidade vai acontecer? Olha o que está mostrando aqui para você. A rentabilidade real poderá ser significativamente diferente do que está acontecendo. Então, assim, se ela rendeu 15% em 12 meses, é capaz de render 30%, mas também é capaz de render 5%. Então, quando a gente apresenta uma simulação, seja você assessor, seja você bancário, seja você independente da sua função, ou até mesmo você que ainda não atua nesse setor, é importante que você vai ter acesso a uma carteira de investimentos.
e você vai apresentar isso para o cliente. Aquela simulação não é uma garantia de rentabilidade. É claro que todo sistema, toda simulação, ele pega a média dos últimos 3 meses. Então, ele pega o histórico e traduz numa simulação. Mas aquilo é importante que aquilo não é garantia para o futuro. Isso precisa ficar bem claro porque eu que trabalho como assessor de investimentos e você que também está no mercado financeiro ou quer entrar, é comum o cliente entender que a simulação que a gente preparou para ele seria a garantia. Então, assim, você pega uma ação que teve um bom histórico, se você colocar na rentabilidade da simulação, o cliente pode entender que aquilo ali é a garantia que aquela ação vai dar o mesmo resultado para frente. Pode dar um resultado melhor e pode dar um resultado pior. Então, o que esse ponto aqui do código de distribuição, ele me passa? Ele fala, ó, a probabilidade de ser maior ou menor, mas contanto que você saiba o resultado, a rentabilidade pode ser muito diferente daquilo que está na simulação. Outro ponto importante é, na divulgação de fundo em sites, na internet, as informações mínimas obrigatórias são as seguintes. Então vamos lá. Se você vai divulgar um fundo, se você quer saber quais são as informações mínimas obrigatórias de um fundo, elas são política de investimento, classificação de risco de fundo, condições de aplicação, ou seja, amortização se houver e resgate, limites mínimos e máximos de investimentos e valores mínimos para movimentação e permanência no fundo. Eu sei que eu fiz uma leitura para vocês de slide, mas eu vou traduzir aqui em outras palavras. A classificação de risco de fundo, como esse fundo ele está de acordo com o mercado. É um fundo de risco conservador, agressivo, moderado, enfim. Ele vai mostrar para você qual é o nível de risco desse fundo. Porque acaba que você pode entrar num fundo, por exemplo, de multimercado, mas que seja um fundo com uma volatilidade baixa, com risco muito baixo. Então é importante você saber que nem sempre um fundo multimercado ele é muito agressivo. Pode acontecer também do contrário. Você saber da classificação de risco de um fundo, por exemplo, que ele é multimercado e ele é muito agressivo. Então acaba que não só porque ele é multimercado, ele não deixa de ser agressivo. Então, saber um fundo de renda fixa, um fundo de ações, um fundo multimercado, é importante que vai divulgar esse fundo, vai divulgar esse material, existem alguns critérios. E esse é a política de risco, tá bom? Condições de aplicação, amortização e resgate. Como funciona essa condição de aplicação? Existe um determinado período que você pode aplicar. Por exemplo, um fundo, ele é D mais zero. O que significa D mais zero? Que se você resgatar hoje, ele fica disponibilizado para você no mesmo dia. Um fundo D mais 7, segue essa linha de raciocínio, você resgata hoje e depois de 7 dias. É importante que o fundo, além dele falar D mais 7, D mais 5, D mais 30, ele especifique também se é dias corridos ou dias úteis. Porque cá entre nós, existe muita diferença entre D30 corridos e D30 úteis, porque a diferença de prazo vai ser maior. Então, geralmente, um fundo coloca assim, o prazo de aplicação, por exemplo, você vai aplicar é D mais 1. O prazo de resgate, você vai resgatar hoje é D mais 7. Então, cada fundo vai especificar para você qual o tempo de resgate, qual o tempo de aplicação, isso precisa ficar bem claro. Limite mínimos e máximos de investimentos e valores para mínimo de movimentação. O que esse tópico fala para você? Existem alguns fundos que ele fala assim, aplicação mínima, R$5.000. O que significa? Se você tiver acima de R$5.000, você pode aplicar nesse fundo de investimentos. Se você tiver R$ 4.999,90, você não vai conseguir acessar esse fundo. Então ele já determina para você que o mínimo para você entrar, ou seja, o limite mínimo para você entrar é R$5.000. Pode acontecer também o caso de um limite máximo, mas isso não é muito comum. Existem alguns fundos, mas o mais comum de você observar é limite mínimo. Quanto você pode entrar no fundo. Se for R$25.000, por exemplo, significa que para você entrar, ou seja, para você começar a investir nesse fundo, o mínimo que você tem que entrar é R$25.000. E existe também o mínimo para movimentação. O que é o mínimo para movimentação? Significa que eu tenho um fundo, entrei com R$25.000, só que o fundo determina para mim que eu não preciso mais aplicar mais R$25.000. Ele fala o seguinte, olha, o mínimo para você entrar é 25. Mas se você tiver R$1.000 todo mês, você consegue aplicar todo mês R$1.000. Então já seria interessante, porque eu sei que 25.000 é para entrar e R$1.000, que ali é o mínimo de movimentação, é o mínimo que ele permite eu aplicar todo mês.
Então, repetindo, limite mínimo para você entrar é a aplicação inicial. Limite mínimo para você movimentar. Isso significa que você já tem um fundo de investimento na sua carteira, mas para você conseguir aplicar e continuar aplicando todo mês, existe um mínimo, seja ele de 1.000, de 500, 2.000, 5.000, não importa. Mas que esse mínimo é o mínimo para você aportar todo mês, que é muito diferente da aplicação inicial, tá? Existem alguns fundos, por exemplo, que trabalha com aplicação inicial de R$ 25.000, só que movimentação de 500. Então você tem um esforço inicial, mas depois você consegue movimentar R$ 500 por mês. E a permanência no fundo? O que é permanência no fundo? Existem alguns fundos que já determinam para você que, para você ter esse fundo, para você ter acesso a esse fundo, você tem que ter no mínimo R$ 10.000. Se você tiver menos de R$ 10.000, primeiro que ele nem vai permitir você ter esse fundo. Então você vai ser obrigado a resgatar o total desse fundo para continuar. Ou você fica com esse fundo, ou você se desfaz dele. Se você quiser ter ele, ele vai determinar para você o seguinte, ó, no mínimo 10.000. Agora, se você falar assim, olha, não quero ter esse fundo, porque eu queria ter 5.000 nele, só que o mínimo de permanência é 10.000. Então você vai ser obrigado a resgatar todos os seus investimentos e se livrar desse fundo, que aí você não vai ter mais permissão para ficar. Taxa de administração, performance e demais taxa. Isso aqui é onde todo mundo bate, né? Porque quando a gente fala sobre fundos de investimentos, a primeira pergunta, qual é a taxa de administração? Qual é a taxa de performance? Então, a taxa de administração nada mais é que quanto o fundo cobra para você pagar o administrador do fundo, de uma forma mais simples, tá? E o gestor, para ele administrar esse fundo para você. Então, é claro, a taxa de administração não é para você fazer qualquer coisa, não. É basicamente para você remunerar o gestor, o administrador desse fundo. A taxa de performance nada mais é do que o seguinte. O fundo chega para você e fala assim, a taxa de administração é de 0,3% ao ano, tá? Ele geralmente determina ao ano. Só que, se o fundo performar acima de um benchmark, vamos supor que o benchmark seja o CDI, Bovespa, ele fala o seguinte, o que ele superar o benchmark, existe uma taxa de performance, seja de 20% a mais que vai ser cobrada. Então, basicamente é o seguinte, você tem um fundo de investimentos, ele tem um benchmark lá que é o CDI. Ele fala que vai, por exemplo, um referenciado, ele vai ser uma gestão passiva, ele vai acompanhar o benchmark. Caso, isso não é comum acontecer, mas seja um fundo de gestão ativa que tente superar esse benchmark e ele chegue a superar de tal forma que seja muito superior, ele vai te cobrar uma taxa de performance, que é normal, tá? E as demais taxas, pode ser uma taxa administrativa máxima, uma taxa administrativa mínima. Existem algumas outras taxas que o fundo queira cobrar, mas também depende de caso a caso. Rentabilidade tendo em vista nas regras de publicidade prevista, no Código de Recursos de Terceiro, quando se aplica. Também aplicar a rentabilidade, mostrar qual foi o histórico, seja de 36 meses, de 24 e de 12. Avisos obrigatórios, tendo em vista o disposto nas regras de publicidade prevista nos anexos de CRT, quando se aplica. E referência ao local de acesso aos documentos do fundo com explicitação do canal destinado ao atendimento de investidores. Essa informação também é muito importante. Aí, como eu falei para vocês e prometi no início do curso, esse é um curso teórico e prática. Então não adianta nada eu falar sobre taxa administrativa, rentabilidade, enfim, como isso funciona na prática. Então o que eu fiz? Eu peguei um fundo de investimentos, peguei lá, fui lá no material de divulgação dele, ou seja, eu não peguei, eu como assessor tenho acesso a esse fundo, mas eu não peguei ele na plataforma de assessor, eu peguei ele no material de divulgação, ou seja, como ele chega para você. E eu vou fazer essa leitura junto com você, aplicando tudo que a gente aprendeu no módulo anterior. Por exemplo, isso aqui é o Arx Denali, é um fundo de renda fixa. Olha só que interessante, ele já começa mostrando para você que qual é o mês de referência. Ele está dizendo ali, abril 2021. Então, o que ele apresenta de informação é do mês de abril do ano de 2021. E o que ele fala para você? Existe o retorno absoluto e existe a porcentagem sobre o CDI. Ou seja, quando a gente fala porcentagem do CDI, é uma referência, é um benchmark que eu falei no anterior, que ele cita. Por exemplo, o CDI ele rendeu 2%. E o fundo ele rendeu 4%. Então o fundo rendeu a mais do que o CDI. Então essa porcentagem do fundo, ela sobressai do CDI. Vamos lá mostrar na prática. Por exemplo, ele fala que no mês de abril, o fundo rendeu 0,38. Só que em porcentagem com o CDI, isso significa 182% do CDI. Ou seja, 82% a mais do que o CDI rendeu. Se a gente fosse fazer esse comparativo no ano, por exemplo, o retorno do fundo foi de 2,06. E ali que representa quase 300%
do CDI. Então, como você pode analisar essa rentabilidade? Como você pode entender de uma forma mais prática? É basicamente o seguinte, quanto rendeu o CDI no ano? O que é CDI? Primeiro você tem que entender o que é o CDI, baseado na taxa Selic. Você entende e vê, o CDI ele rendeu ali 0,8%. Então, se o fundo ele rende quase 300%, isso significa que ele rende quase 3 vezes mais do que o CDI. Essa é uma informação importante para você. Aí você pode comparar ali em 12 meses e desde o início do fundo. Se você observar desde o início, o fundo mantém uma média ali de 110, 120% do CDI. Essa é uma informação inicial. Aí se você descer mais um pouco do Axie, ele explica para você o seguinte, no comparativo, aquilo que a gente falou, meses acima e meses abaixo. Tá, o que significa isso? Significa que quantos meses o fundo superou o CDI ou quantos meses o fundo ficou abaixo do CDI. Então, por exemplo, quando a gente coloca o CDI como benchmark simples, o principal, eu preciso entender se o fundo está ganhando ou se o fundo está perdendo, porque se o fundo estiver perdendo, é muito mais fácil eu aplicar no ativo que fala 100% do CDI, né? Você compra um CDB, por exemplo, e esquece o fundo. Mas se o fundo ele tem um histórico de vencer o CDI, ele se torna atrativo. Então, por isso essa informação ela é muito importante. Aqui eu separei para você o seguinte, a evolução do retorno e patrimônio. Aqui, é claro, não vou conseguir olhar para a câmera porque eu preciso falar do fundo. Então, se você observar, esse gráfico aí que mostra como se fosse uma montanha, é o PL, ou seja, o patrimônio líquido do fundo, o histórico. Aí mostra para você o histórico do CDI, ou seja, como o CDI foi desde o início, e mostra também o histórico do fundo. Você consegue observar que o fundo ele sempre superou o CDI. Se você fazer uma análise gráfica, ele sempre superou o CDI. Só que se você observar, existe um corte ali de queda, só que depois ele recuperou. O que é esse corte de queda? Aquilo ali foi na pandemia. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, se você está assistindo em 2022, 2023, enfim. No ano de março de 2020 foi quando surgiu a pandemia aqui no Brasil e no mundo. Então o que aconteceu? Todos os fundos, seja de renda fixa, renda variável, multimercado, sofreram uma queda. Então se você analisar essa informação do gráfico, olha só que interessante. Mostra que em março ele sofreu uma queda, só que depois ele recuperou. E depois da recuperação ali em dezembro, aproximadamente, dezembro para janeiro de 2021, ele superou novamente o CDI. Então, se você observar, é um fundo, aqui eu estou trazendo não é uma recomendação, tá? Isso aqui é só um exemplo prático de como você entender e ler um material de divulgação de um fundo. E mostra aqui para você que, se não fosse a pandemia, de uma maneira geral, esse fundo sempre superou o CDI. E aqui também, como umas informações mínimas obrigatórias, eu coloco para você aqui qual é a alocação do produto. Eu coloco não, né? O fundo divulga para você qual é a alocação do produto. Então você pode ver que boa parte dele está em crédito privado. O que é crédito privado? Debênture, por exemplo. Ele tem uma boa porcentagem em caixa, ele tem porcentagem em letra financeira, notas promissórias, CDB também. Então assim, você vê que a alocação desse fundo de renda fixa, seja em crédito privado, diferenciado, seja de empresa, seja um certificado de depósito bancário que é para o banco. Então, assim, existe uma locação de produtos dentro desse fundo que você pode observar. Por que essa informação é importante eu preciso te passar? Porque quando você vai analisar um fundo, você precisa saber o que ele investe. Então, por exemplo, se você é uma pessoa e fala que na sua carteira de renda fixa você quer ter 30%, 40%, sei lá, 50% em debênture, esse fundo se torna atrativo para você. Por quê? Porque ele investe quase 50% em debênture. Então acaba que é uma maneira mais simples de você investir em debênture, uma forma mais tranquila, porque você não tem a dor de cabeça de ficar procurando qual é a classificação, qual é o risco, se é uma boa empresa, se essa empresa vai falir, se há o risco, enfim, você não tem essa dor de cabeça, você coloca no fundo e o fundo já diz para você, olha só, para você investir no meu fundo, a minha alocação que eu divido é assim, debênture, letra financeira, CDB, ou seja, ele especifica qual é o tipo de investimento. Aqui ele coloca aqui a alocação por rating. Rating é a classificação de risco, né? Então, por exemplo, ele coloca ali AAA, AA. Isso é uma linguagem de mercado que a gente chama, ou seja, ele mostra para você qual é a distribuição, ou seja, qual é a alocação de acordo com o risco. Então, existe uma porcentagem muito grande em caixa, existe uma porcentagem muito grande em ativos AAA. É claro que existe alguns ativos, isso é normal, de não ter classificação de risco. Geralmente, isso é um CDB de um pequeno banco que paga uma alta porcentagem de rentabilidade, um prêmio de risco. Só que esse prêmio, para ele poder te pagar, é claro que a classificação de risco dele ou vai ser baixa ou às vezes nem tem. Então, acaba que isso também faz parte da estratégia, não se assuste
você chegar numa leitura de um fundo, né, e observar que existem alguns ativos que não têm classificação de risco. Isso é super normal, porque acaba que quando você investe no ativo que tem uma classificação de risco muito alta, o que ele vai mostrar para você? Olha, se você não tem um risco de... Você não, né? Se a empresa não tem um risco de quebrar, logicamente ele vai te oferecer uma taxa menor para pagar o risco, né? A rentabilidade. Também ao contrário, se uma empresa ela tem, assim, não vou dizer que ela vai quebrar, mas se há uma expectativa dela não sobreviver no longo prazo, o que ela vai fazer? Para ela ter você como investidor, ela vai te oferecer uma taxa maior. Isso é a lei de oferta e demanda do mercado. E aqui eu separei para vocês também algumas informações obrigatórias que tem que ter no fundo, e aqui eu vou ler junto com vocês para ficar mais fácil. Por exemplo, na classificação CVM, que tipo de fundo é esse? É renda fixa? É multimercado? É de ações? Ele já especifica para você ali. Renda fixa. Você se lembra que a gente comentou sobre a classificação de Ambima, sobre o risco? Olha embaixo que está mostrando para você. Renda fixa, duração baixa e grau de investimento. Ali mostra para você quando o fundo iniciou. Então especifica ali, ó, 24 de agosto de 2018. Então você tem uma ideia, você tem um parâmetro, se esse fundo é antigo, se esse fundo ele é recente. Então acaba que quando a gente vai analisar um fundo, a gente se preocupa com rentabilidade, mas é importante também, antes de rentabilidade, o histórico, é também a gestão. Então ali você pode observar que o fundo ele foi iniciado agora, recente, agora que a gente fala 3 anos, né? Estamos em 2021, só que é um fundo que tem colocado uma rentabilidade acima do mercado. E ali também fala sobre as características, ou seja, qual é a característica de um fundo de renda fixa. É claro que você que é do mercado financeiro, você que está querendo entrar no mercado financeiro, essa informação já se torna um pouco mais simples para você. Mas eu vou ler só para refrescar sua memória. Por exemplo, diz assim, ó, a política de investimento do fundo consiste em aplicar, aí vocês vão lembrar nas certificações, a gente aprende sobre isso, no mínimo 95% do seu patrimônio líquido em cotas do Accidenale Master Fundo de Renda Fixa. Vale ressaltar aqui, esse fundo que a gente está falando, ele é FIC, ou seja, Fundo de Investimento em Cotas. Então você sabe aí que o FIC ele investe 95% no mínimo, né, do outro fundo. Então isso fica mais claro para você. Que busca lá, olha o que ele diz para você, que busca superar o CDI. Ou seja, isso é um tipo de investimento, um fundo, que ele não vai referenciar o CDI. Ou seja, Juvenal, é um fundo que vai acompanhar o CDI? Não, é um fundo que tenta superar o CDI. Ou seja, tudo que a gente falou do início para cá, a gente está mostrando na prática para vocês, tá? As informações mínimas obrigatórias não é assim, tem que colocar. Não, elas seguem mesmo a linha de raciocínio. E, por exemplo, aqui fala, através da aplicação dos recursos em uma carteira diversificada de ativos financeiros e demais modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro. Então, ele mostra para você que, como esse fundo aplica, aonde ele está aplicando, qual é a alocação na carteira dele, qual o benchmark dele. O benchmark a gente fala o seguinte, o que ele tem que superar ou o que ele tem que referenciar. E se você observar, qual é a legislação que ele segue? CVM 555. Qual o benchmark? A gente já deu spoiler antes. O CDI. Ou seja, essas informações, elas são necessárias por quê? Porque o fundo ele precisa ser conhecido na prática. Então, acaba que o fundo não pode minimizar, sabe, essas informações. O fundo quer superar o benchmark, mas o benchmark é indefinido. Tá bom, mas qual o histórico de rentabilidade? Ele quer superar o CDI? Ele quer superar o Ibovespa? Ele quer superar o quê? Então precisa de uma comparação. Benchmark nada mais é, tá? Se vocês não sabem, benchmark o que é? É um projeto não, é um ativo que você quer superar. Ou seja, é um parâmetro que você utiliza para comparar a sua rentabilidade. Então, por exemplo, um fundo de investimentos que quer superar o Ibovespa, o que é um fundo desse? É um fundo que, se o Ibovespa subiu 30%, esse fundo, teoricamente, tá, vai subir 32%, 35%, ou seja, ele quer superar o que o Ibovespa subiu. A mesma história aqui é para o CDI. A rentabilidade a rentabilidade alvo. O que é rentabilidade alvo aqui? Tá? Esse é um ponto importante. É a rentabilidade garantida? Não, não é a rentabilidade garantida. Só que a rentabilidade alvo é o que o fundo espera pelo histórico de rentabilidade, pela gestão, pela administração, ou seja, ele junta todas as informações e fala assim para você, olha, nós temos um alvo. O que é o alvo? O alvo é aquilo que você quer acertar, né? É basicamente isso, literalmente. Então, nós temos uma rentabilidade alvo de que o histórico desse fundo, o que ele pode, novamente, não é uma garantia, do que ele pode projetar é o CDI mais 0,8%. Então, se você falar assim,
Qual é a rentabilidade de um fundo? Olha, eu não sei a rentabilidade desse fundo, garantida, mas eu sei a rentabilidade passada e sei a rentabilidade alvo desse fundo. Então, com essas informações, você tem informações, né, como é que eu posso dizer, garantia de como explicar um determinado fundo. É claro que você vai prometer? Não, você não vai prometer, mas é uma forma de você, pelo menos, apresentar as informações. Taxa administrativa. E aqui ele já coloca para você de 0,4% ao ano, tá? É importante para você que já estuda o mercado financeiro, ou para você que já conhece as informações, essa taxa é deduzida diariamente, só que a gente expressa ela ao ano. E aqui mostra para você também a taxa administrativa máxima. Ou seja, determinado período, o que pode acontecer, se o fundo pode cobrar 0,7, ou seja, mostra para você que existe uma taxa administrativa, só que há uma probabilidade, ou o fundo pode cobrar uma taxa máxima, que é um pouco maior do que a taxa de administração inicial. E a taxa de performance que eu apresentei para vocês, nesse fundo, por exemplo, não tem. Mas existem alguns fundos, geralmente são fundos de ações, fundo multimercados, existem, tá? Taxa de performance, ou seja, a gente apresentou aqui que o benchmark é o CDI. Então, o que o fundo superar esse CDI, ou seja, essa taxa de performance vai pegar o que é o seguinte, algo que ele superou além da expectativa, o benchmark. Então, assim, continuando a leitura, né, do material de divulgação de um fundo, que é obrigatório, ali a gente continua mostrando aqui o patrimônio líquido dele em 31 de maio de 2021. Então, mostra aqui qual o valor que o fundo tem de patrimônio até a data marcada. Tem o patrimônio líquido médio de 12 meses, ou seja, além de informar qual é o último patrimônio do fundo, ele mostra qual é o histórico de 12 meses para você. A aplicação foi aquele quesito que a gente trabalhou. O limite mínimo de aplicação, limite mínimo de movimentação, e aqui mostra para você D mais 0. Ou seja, se você aplicar no fundo, no mesmo dia vai estar disponível. O resgate, ali está mostrando para você que é D mais 0, D mais 1. O que significa isso? D mais 1 que você vai resgatar hoje, aí vai cotizar e vai estar disponível para você só no próximo dia, D mais 1. Investimento inicial, ou seja, para você começar nesse fundo, o mínimo é R$1.000. A movimentação mínima de R$1.000. Você se lembra que eu citei que existem alguns fundos que trabalham com aplicação mínima, 10 mil, por exemplo, só que a movimentação é de 500. Nesse caso aqui, ele fala para você o seguinte, para você iniciar nesse fundo é R$1.000. Para você movimentar é R$1.000 também. Então, abaixo disso você não consegue ter acesso a esse fundo. E tudo que for acima, se você quiser aplicar, por exemplo, R$1.000 e R$50, R$1.050 na verdade, você pode também. Não tem problema não, tá? E o saldo mínimo de permanência, ou seja, você quer ter um valor mínimo nesse fundo. Eu quero deixar R$500 nesse fundo, você não vai conseguir, porque ele já determina para você qual é o mínimo de permanência. O público-alvo, então, aqui ele mostra para você qual o público-alvo, aqui ele coloca investidores em geral, mas pode ser um fundo para investidor qualificado, para quem tem acima de 1 milhão declarado, ou investidor profissional, enfim, depende do seu público-alvo. Aqui ele já determina que é público em geral, seja você investidor qualificado ou não, você tem acesso a esse fundo. A tributação dele, qual o modelo de tributação, é a tabela regressiva, né, que a gente chama de come-cotas no mercado financeiro, e a administração, quem é responsável pela administração, ele mostra aqui a responsável pelo fundo. A custódia também, com quem está responsável, e os dados bancários e o CNPJ. Essas informações são mais descrever, né? Quem é o fundo, onde ele está localizado, quem é responsável e o CNPJ também. Então, assim, aqui a gente pôde demonstrar na prática que a gente aprendeu na teoria quais são as informações mínimas, aí é importante dizer mínimas, por quê? Porque pode ter informações a mais, mas segundo a Anbima, existem as informações mínimas e obrigatórias. E com isso, a gente mostra para você aqui na prática, como foi prometido no início do curso, como você pode ter acesso a esse material.